Vamos falar sobre os remédios para as crises no namoro e no matrimónio. Eu começo por agradecer à direção do Oratório São José Maria, designadamente aos padres Miguel Cabral e Rodrigo Lins de Faria, terem-nos convidado para aqui estar. Estamos aqui com muito gosto. E começo por recordar que crise em mandarim, isso não é em mandarim, é em coreano, é em japonês, é escrito com 2 caracteres. Um caractere sozinho significa crise, outro caractere sozinho significa oportunidade. E, efetivamente, as crises têm sempre algo de perigo e de oportunidade. Nós somos um casal normal, um casal sénior, já. Tivemos um ou outro problema, naturalmente, que ultrapassámos. A nossa experiência em crises matrimoniais, felizmente, não é muito grande. Não sei se estamos qualificados para aqui estar, para falar sobre isto, mas estamos aqui com muito gosto. E já agora deixe-me contar uma história que a Fátima me recordou, que eu já não me lembrava, porque nunca valorizei muito isto. Mas uma vez íamos no carro com vários dos nossos filhos, nomeadamente com o nosso filho mais velho, que na altura tinha 10 anos, e houve um rufo qualquer, um problema qualquer, ele foi um bocadinho mais alto, a Fátima foi um bocadinho mais alto, e estava combinado levá-la à missa. E quando passámos ali ao pé da igreja de Fátima, ele disse: "Para aqui que eu vou sair já." E saiu. Bateu a porta e tal, foi embora. Mas foi à missa. Depois, quando chegou a casa, o nosso filho mais velho estava muito assustado e disse: "Oh mãe, eu pensei que se tinha ido embora e que já não voltava." Porque ele tinha um amigo no colégio que os pais estavam a separar. E, portanto, enfim, imaginou que poderia ser alguma coisa do género, mas felizmente não era nada. Eu farei um pouco a nossa apresentação, enfim, como família. A Fátima falará cerca de meia hora e depois tentaremos responder às vossas perguntas. Eu sei que muitas vezes não é muito fácil, enfim, aparecer a primeira pergunta, mas se não aparecer eu designarei alguém, uma vez que tenho tive um posto elevado, e coisa, é você, mas se calhar não é preciso. A Fátima é professora, ou foi professora de inglês e português, como já aqui foi recordado. Hoje é avó a tempo inteiro. Hoje de manhã tivemos lá 2 netos, o número varia, enfim, às vezes quando há mau tempo e quando estão com gripe são 3 ou 4, outras vezes são menos, enfim. Hoje de manhã só tivemos lá 2. Eu tenho 72 anos, quase a fazer 73, a Fátima é ligeiramente mais nova, não digo a idade porque não parece bem. Estive na Marinha de Guerra 43 anos, mandei vários navios. Na Marinha de Guerra nem todos têm o mesmo tipo de carreira, há uns que fazem uma carreira mais por terra, outros mais pelo mar. Eu fui daqueles que andou mais pelo mar. E mesmo tendo 7 filhos, nunca ninguém me perguntou: "Lá, não queres antes ficar em terra?" Também não me perguntaram. Se tivessem perguntado, eu teria dito: "Não, eu quero ir para o mar." Mas pronto. Mas isto significa que a Fátima muitas vezes teve que gerir alguns problemas sozinha. E houve até uma altura, eu estava a comandar uma fragata no Adriático e a Fátima estava, enfim, com a família, com os nossos 7 filhos. Na altura, o mais velho tinha 20 anos, já tinha a carta de condução, que é importante para a história. A Fátima sentia-se mal, foi ao médico, o médico disse: "Já não pode sair daqui." "Então, quem é que leva os meus filhos à escola amanhã e tal?" Não sei, mas daqui já não sai." E foi operada, enfim, tive lá uns dias. E o nosso filho mais velho, juntamente, enfim, naturalmente com o apoio dos meus pais, que na altura eram vivos, e da minha sogra, que também era viva, lá conduziu a família, lá levou os irmãos à escola. O carro não chegou a ter nenhum problema, nem nenhum acidente, mas correu tudo bem. Eu só soube quando já estava tudo resolvido. Mas enfim, ainda bem. Nós encontramos-nos numa festa na Escola Naval, em 1966, bem no século passado. Enfim, encontrámos uma vez, mas enfim, nada aconteceu. Depois encontrámos uma segunda vez, nada aconteceu. E encontrámos uma terceira vez, prosaicamente, num supermercado. Lá, Fátima, estás boa e tal, então vamos ao cinema. "Ah, sim senhor, vamos ao cinema." E começou, e ao fim de
E ao fim de umas quantas semanas eu disse, Fátima, eu estou a viver com o meu irmão num apartamento, porque os meus pais estavam em África, eu ponho o meu irmão fora, casamos e vens para lá. Não, enfim, não pode ser assim, eu não tenho a certeza. Bom, entretanto, para tirar as dúvidas, eu fiz uma viagem de 4 meses, fui ao Brasil, e quando regressei, enfim, em meados de agosto, ainda estava tudo bem, e casámos nesse ano, em dezembro. Casámos no dia 23 de dezembro, mas não fomos para as Caraíbas, nem fomos para a Tailândia. Nessa altura não havia isso. Prosaicamente fomos para o Algarve, para o hotel da meia praia, como é que se chama? Hotel Alvor, que na altura era relativamente recente, e pronto, e era assim que se fazia. E depois tivemos 7 filhos, 3 que vieram numa primeiro conjunto, pensámos que ficávamos por ali, ainda até oferecemos, curiosamente, a um tio do padre Rodrigo, ao Duarte Lins de Faria, oferecemos, enfim, aquele material, os biberons, aquela coisa toda, que ele tinha-se casado há pouco tempo. E depois vem mais uma, depois mais outros, e outra vez voltámos a comprar aquele material todo e já não o demos. A vida, enfim, tem corrido razoavelmente. Os nossos filhos, enfim, trouxeram aqueles problemas normais, nada de especial. Eu de vez em quando conto-lhes uma história que me contaram na Alemanha, a história das 7 varas. Uma pessoa pega numa vara, parte agora com 7 ao mesmo tempo. Enfim, a não ser que seja um super-homem, tem muita dificuldade em partir. Ou seja, a unidade faz a força. Enfim, e isso é importante. Nas nossas famílias procuramos sempre preservar a unidade. E hoje temos 6 filhos casados. Temos um, como já foi referido, é o adjunto do prior, é o coadjutor da Ericeira. Temos 15 netos, quase 16, variando a idades entre uma neta mais velha, com 20 anos, que está presentemente em Itália a fazer o Erasmus, até ao futuro 16º, que tem menos 5 ou menos 6 dias, aguarda-se o nascimento dele no próximo fim de semana. Tivemos alguma atividade associativa, fomos os fundadores da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, com outros casais, nomeadamente com o Ataio e o Dr. Luís Cabral, os pais do Padre Miguel. Também a Fátima esteve algum tempo no CENOF, uma associação que promove, digamos, a melhoria da vida familiar, que hoje tem outro nome, é a AFDD, e também, mais a Fátima do que eu, a Fátima tem alguma proximidade com os movimentos da vida. Eu tenho menos, mas de qualquer forma, no sábado passado lá fiz aquela caminhada. Foram quantos quilómetros? Foram 5, 4,5. A Fátima contou aquilo no telemóvel. Foram 6.500 passos, enfim, mas foi por uma boa causa e, portanto, correu bem. E, posto isto, a Fátima vai agora falar-vos cerca de meia hora e depois estamos disponíveis para tentar responder às vossas perguntas. Obrigado. Bem, eu vou-vos dizer... Trouxe aqui um livro da Madre Teresa de Calcutá que tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: frequentemente vemos fios elétricos pequeninos e grandes, novos e velhos, baratos e caros. Sozinhos eles são inúteis, a não ser que a corrente elétrica comece a passar por eles. E então serão luz. O fio elétrico és tu e eu, e a corrente é Deus. E aquilo que vos vou dizer é que, quando se chega, eu não tenho vergonha de dizer, tenho 69 anos, quando se chega à minha idade e já se arrumaram os livros
de dar aulas e acabou a profissão ativa, visível, e passamos a ser os pais os avós é a altura, se calhar, de partilhar muitas coisas da nossa experiência de vida e não escondo que durante muito tempo não contei nada das coisas que vos vou contar hoje. Mas penso que no tempo que nos resta de vida, aquilo que podemos fazer é ser útil a alguém. E eu penso que há muitas coisas que, olhando para trás nos meus 69 anos, vejo que agora fazem sentido, são pontinhos todos que fazem sentido. E por isso falarei disso. O Henrique já falou das palavras de crise. E de facto, eu penso que nós os dois nunca discutimos muito, graças a Deus, não discutimos muito. São José Maria dizia, não discutam à frente dos filhos. E nós tivemos aquele exemplo de discutir à frente dos nossos filhos e o nosso filho com 10 anos ficar assustadíssimo a pensar, pronto, vai ao ar a nossa família. Mas as crises não são assim uma coisa tão assustadora. As crises são um sinal de alarme. E tanto no namoro como no casamento, as crises podem ser positivas. E eu diria que quando se ultrapassa uma crise, ficamos mais fortes, reforçamos a nossa unidade, tanto no namoro como no casamento, e recomeçamos, mas numa etapa acima. Também há crises úteis no namoro e vocês são todos novíssimos, portanto ninguém daqui é casado certamente, mas talvez alguns estejam para casar em breve. Mas há crises no namoro que significam, por exemplo, um sinal de alarme. Atenção, podes ainda não ter maturidade suficiente para assumir um compromisso. Atenção, podes ainda não conhecer bem o teu namorado ou a tua namorada porque estás cego ou cega pela paixão, pela própria ideia de encantamento, que é tão bom, que é uma sensação tão agradável de encantamento, mas pode não ser suficiente. Atenção, talvez não seja este o teu caminho, talvez Deus te peça alguma coisa mais do que isto. Estas crises, portanto, podem ser extremamente úteis. Por outro lado, também não vou ser exaustiva nas causas que fazem despoltar uma crise, mas uma crise significa um desentendimento ou significa uma sucessão de desentendimentos, de conflito que se vai agravando e que se manifesta de muitas maneiras. É tipicamente feminino amoar. Nós vínhamos a falar com uma filha pelo telefone e vinha a perguntar como é que resolve os problemas? Amo. E depois ele vai ao supermercado e compra aquilo que eu gosto, umas gomas, um chocolate. Bem, isto é brincar, mas é verdade, nós temos que nos ir conhecendo mutuamente e é muito importante perceber, eu sei que vocês já tiveram 3 sessões anteriores, é muito importante perceber que a psicologia feminina e a psicologia masculina são muito diferentes. Não vou chocar ninguém se disser, sobretudo depois de casados, que isso é muito visível, que um homem e uma mulher têm uma noção diferente da sexualidade. A mulher quer ser amada durante o dia e o homem quer ser amado durante a noite. Pode ter havido zangas durante o dia e o marido acha que uma relação de amor resolve tudo. E a mulher pode achar que no dia seguinte ainda se lembra que na véspera e na antevéspera e há 2 semanas atrás aconteceu isto e não me ligou e fez aquilo. As mulheres são um bocado complicadas, os homens são mais fáceis de resolver, mas também são menos sensíveis. E é por isso que às vezes há choques. Mas eu diria que então uma das primeiras causas de crise no casamento é uma causa que é pura e simplesmente o choque entre a realidade e o sonho. O choque entre a expectativa e aquilo que é a vida do dia-a-dia. E a vida do dia-a-dia pode ser muito mais difícil do que os namorados e os noivos sonharam. Mais difícil por razões económicas, mais difícil por razões profissionais, mais difícil porque no casamento há sempre coisas que a gente não espera.
Não é? Coisas que acontecem e que não se espera. Pode ser um desemprego inesperado, pode ser uma doença, pode ser qualquer coisa. Bem, então é um choque entre o sonho e a realidade. E uma coisa que se vem notando é cada vez isto, como hoje vivemos muito depressa, demasiado depressa, e o amor precisa de tempo também. O conhecimento recíproco precisa de tempo. Eu estou a dizer isto e nós realmente namorámos de janeiro a dezembro com 3 ou 4 meses de ausência pelo meio. Mas bem, graças a Deus as coisas correram bem. Mas, de facto, as marinhas, os pequenos defeitos, só são visíveis quando a gente vive debaixo do mesmo teto. E há coisas que começam a irritar o casal quando o casal não conversa. Eu vou-vos dizer, o meu marido e eu, de facto, não somos ótimos no diálogo. Não nos zangamos, mas não somos ótimos no diálogo. E dou-vos um exemplo quase cómico. Mas eu levei 25 anos para dizer ao meu marido. Ele trazia-me sempre, antigamente, os chocolates. Não era como agora, que há chocolates por toda a parte, todas as cores e feitios. Ele trazia-me sempre dos navios, quando ele marcava, uma caixa de Black Magic. E eu só gosto de chocolate de leite, tirando o After Eight. E então... Mas eu não sou bruxo. Ele não sabia, ele não dizia. E ao fim de 25 anos disse-lhe. Bem, na nossa família tudo leva muito tempo, porque ele acabou de me dar um presente fantástico, prometido há 35 anos atrás. Há 35 anos, quando nasceu a nossa filha Teresa, os pais do Padre Miguel e mais outros casais da colaboração familiar dos colégios onde eu trabalhava e onde tínhamos os nossos filhos, o Colégio Mirafield, o Colégio Ponal, foram à nossa casa um casal passar um filme de Torre Ciudad e eu fiquei deslumbrada e disse, ai Henrique, adorava ir lá. Pois, mas agora não pode ser, porque ele sempre foi pragmático, como se vê, e pés na terra. E disse, agora não pode ser, mas um dia vamos. Pronto, e um dia fomos, foi na semana passada. Foi fantástico! 35 anos depois, e não vos digo os outros 2 presentes que ele me deu lá, mas deu-me 2 grandes presentes, ele sabe. 3 grandes presentes. O primeiro foi o passeio a Torre Ciudad, que foi a peregrinação, que foi fantástica. Bem, recomendo viajar em conjunto, peregrinar em conjunto, ir a pé em conjunto a algum sítio é muito importante para resolver problemas, para as pessoas conversarem, é muito bom. Bom, hoje em dia, este choque entre a expectativa e a realidade está-se a dar muito mais cedo. E é impressionante, eu sei de casais que tiveram este primeiro choque ao fim de um mês de casado. Não é aceitável, ou não é aceitável, não é previsível que possa acontecer tão cedo, mas pode acontecer. Uma segunda causa é dificuldade financeira, já falei, quando se casa ainda estudante ou quando se casa com um emprego precário, que é o de quase toda a gente, e de repente fica-se numa situação de dependência, podem entrar à vontade, fica-se numa situação de dependência dos pais ou dos sogros, ou fica-se a viver em casa partilhada. Eu digo-vos já que foi um dos erros que eu cometi, não foi culpa do meu marido. Mas o meu pai morreu muito cedo, eu sou a mais nova e tinha uma ligação fortíssima com a minha mãe e como meu marido, nós casámos num intervalo de embarques e como ele estava sempre, passava a semana no mar e ao fim de semana estava em terra, eu ainda estava a acabar a faculdade, estava no último ano, então eu passava a vida em casa da minha mãe. Chegava ao fim de semana e tinha preguiça de nos mudarmos para a nossa casa. Isso foi um erro. E digo-vos, quem casa, quer casa. É verdade, é verdade. Para crescer na intimidade, para crescer na independência, para se construir o chamado nós, que é a terceira entidade. Eu, tu, ou tu, eu, nós. É preciso construir o nós. Uma terceira causa é a interferência excessiva dos amigos. Começam logo, vamos jogar futebol, ou começam logo, não era o caso, porque o Henrique e eu não somos muito futebolistas, mas temos filhos que são completamente loucos por futebol. Mas sei que há casais onde os amigos começam logo, e as amigas, e vamos já organizar isto, ou vamos organizar aquilo, e é preciso dar tempo ao amor para ele crescer a 2, sozinhos. Interferência de sogros, interferência de pais. Mesmo quando não há dependência económica, basta o facto de ser um filho único ou uma filha única, há uma grande tendência e nem sempre isso é positivo.
Uma quarta razão é quando nasce um bebê. Quando nasce um bebê é preciso percebermos que naturalmente as atenções vão convergir sobre o bebê e a relação conjugal vai perder alguma coisa. É muito importante, nem que seja dar a volta ao quarteirão. Nós não tínhamos muito dinheiro e às vezes dávamos a volta ao quarteirão, íamos à pastelaria Namur, que ficava ao pé da nossa casa, e eu dizia ao Henrique, isto está a ficar difícil, apetecia-me fugir para os Alpes, que estão ali naquela lata de chocolates e de bolachas. Havia umas latas fantásticas com os Alpes, com as montanhas, e era preciso conversar e estarmos sozinhos. E o bebê é fundamental. E partindo do princípio que um bebê nasce bem, que sem problemas, mas se tiver problemas, mais natural é que a mãe e o pai se preocupem e se esqueçam um bocadinho da relação entre os dois. E depois vem outro problema, que é pensar como é que nós vamos fazer em relação aos filhos que hão de vir. Vamos usar métodos naturais, que é aquilo que a Igreja sempre ensinou, ou vamos usar anticonceptivos, que é aquilo que todos nos sugerem que usemos. Também não vos escondo que a nossa preparação para o casamento foi uma sessão da qual nada me lembro, a não ser que foi na igreja de Santa Isabel e que fomos com um casal nosso amigo que casou na mesma altura que nós. De resto, não me lembro de nada. Zero. Só me lembro que uma pessoa muito próxima de mim me disse: toma a pílula e aqui tens a pílula. E eu nem me passou pela cabeça se a igreja pensava alguma coisa sobre o tema. A mim achei naturalíssimo. E só 3 meses depois, ou 4 meses depois, numa Páscoa em Fátima, fui encontrar um livro que para mim foi uma luz naquele momento, de um doutor Aureliano Gonçalves, que se chamava A Vida em Casal, e em que levantava realmente a questão: mas tem alguma razão para evitar os filhos? E de repente disse para o Henrique: mas nós temos alguma razão para evitar os filhos? Mas que disparate é este? E para nós foi muito claro que não devíamos continuar a usar pílula nenhuma. Foi claríssimo. Claro, fiquei logo à espera do nosso primeiro filho e depois, 3 anos e meio depois, fiquei à espera do segundo e depois, 15 meses depois, e aí foi o pânico, fiquei à espera do terceiro. Bem, e eu era uma filha um bocado proletária, a minha mãe dizia a minha filha proletária, era eu. Tinha começado a dar aulas nessa altura, levava uma viola às costas para ir dar aulas na escola Luísa de Gusmão e estava muito contente numa espécie de catolicismo de janela. Olhava pela janela a minha vida e achava que estava tudo bem. Tínhamos dado tudo, já não queríamos mais filhos, tínhamos 3 filhos, pronto, estava o assunto resolvido. Fazer aqui uma pausa, como nas novelas, que eu não vejo, mas que antigamente via, e nas novelas há sempre um momento de suspense. Então, eu deixo aqui um pequeno suspense, já vos vou dizer como é que continua a história, mas já sabem que temos mais 4, não é? Mas já vos vou contar. Então, uma outra causa, que é frequentemente causa de problemas, são as doenças e os lutos. As doenças, e isto pode acontecer com o casal, pode acontecer com o filho, mas acontece mais tarde ou mais cedo com os pais e com os sogros. E nós, em determinada altura, passámos um tempo muito difícil, porque a minha mãe teve uma hemorragia cerebral na primeira guerra que nós vimos pela televisão, que foi a invasão do Kuwait, a guerra com o Iraque. O meu marido estava na guerra no Adriático e tinha 7 filhos e, de repente, a minha mãe, que vivia no andar de cima, fica em coma. E depois foram 11 anos de doença. Recuperou em parte durante os primeiros meses. Eu deixei de trabalhar, fiquei com ela. Depois, ao fim de 6 meses, voltei para as aulas. Eu dava aulas de inglês, de português e de religião. Em dada altura, deixei de dar aulas de português, passei a dar aulas de religião no Colégio Mira Rio. E foram tempos complicados, porque a doença dos nossos pais e filhos adolescentes e filhos mais novos, gerir tudo isto não é fácil, mas nós entendemos bem, graças a Deus, em tudo isso. E eu não me esqueço
Quando a minha mãe morreu, foi um choque muito grande, porque a minha mãe esteve doente 11 anos, e desses 11 anos, 6 anos foi a nossa casa. Minha mãe veio para a nossa casa porque o meu marido, que não se dava bem com a minha mãe, foi o primeiro dos genros, a primeira pessoa lá de casa a dizer: a tua mãe vem viver connosco. E assim foi. Veio para a nossa casa e depois da minha mãe foi a minha sogra, e depois da minha sogra foi o meu sogro, todos na nossa casa. E eu costumo dizer que isto foi a escola, se calhar, de onde saiu a vocação do nosso filho Tiago. Porque, também entre parênteses, eu nunca pedi, nunca rezei para ter um filho padre. A minha mãe, sim, rezava imenso para ter alguém na família que fosse padre. Primeiro era o meu irmão, que não foi, e ainda bem que não foi também, porque está muito bem como pai de 6 filhos, mas depois pedia pelos netos, pedia autenticamente, mas eu não aprendi essa lição dela e nunca pedi nada, e portanto foi um presente que nos caiu dos céus aos trambolhões. Mas, bem, outra razão, eu não vou ser exaustiva, digo só: mudança de país, mudança de casa, não ter o suporte familiar, quer dizer, não podemos exagerar, nem ter os pais sempre, entre aspas, em cima de nós, mas também há alturas em que temos filhos pequenos e precisamos imenso. Eu tive a ajuda da minha mãe, tive a ajuda dos meus sogros, e só assim é que foi possível trabalhar a tempo inteiro também. Mas o cansaço do casal, muitas vezes, vem disso, de uma acumulação de noites sem dormir. Depois vou dizer aquela que toda a gente sabe, que é a interferência de uma terceira pessoa, de um colega de trabalho, ou de uma colega de trabalho, ou de um ex-namorado, alguém que nos aparece na vida no momento em que, se calhar, estamos numa rotina, estamos cansados, e começa um certo romantismo, sobretudo da parte das mulheres, e uma certa atração muito declarada da parte dos homens, e portanto, quando há esta interferência de aparecer uma terceira pessoa na vida de um casal, é complicado. Mas também tudo isso é possível de sanar. E eu digo-vos que conheço pelo menos 2 casais que estiveram afastados um do outro, que estiveram separados muito tempo e que voltaram a fazer as pazes. Porque, aliás, 3 casais. Num caso foi o marido que perdoou, e nos outros casos foram as mulheres que perdoaram os maridos. E, portanto, mesmo o adultério também é uma coisa que, com a graça de Deus, se consegue ultrapassar. Bom, e por último vou dizer-vos que é a crise própria da nossa idade. É o chamado ninho vazio. O nosso ninho nunca está muito vazio, porque realmente temos sempre alguns netos. Não foi só de manhã, porque o Henrique foi para uma conferência, mas foi de manhã e de tarde, até há bocadinho. Pronto. Mas é bom. É bom. E eu estava a pensar, estava a arrumar os brinquedos que ficam sempre desarrumados, por mais que eu peça uma ajudinha. Estava a arrumar os brinquedos, estava a arrumar as fraldas, estava a lavar a louça, e estava a pensar, realmente, as mães e avós têm um treino muito grande de paciência. É porque todos os dias têm que repetir as mesmas tarefas, não é? Fazer sopa, fazer a cama, fazer tanta coisa. Mesmo quando os maridos ajudam no seu espaço-tempo muito limitado. As mulheres têm que fazer essas coisas e é normal, mas é um treino de paciência fantástico. E isso é uma grande verdade. É bom que os maridos ajudem. E devo dizer desde já que o meu marido sabia que ao domingo, eu, a partir da hora do almoço, começava a ficar extremamente angustiada, porque tinha que preparar testes, tinha que corrigir testes, tinha que preparar aulas do dia seguinte. E como sou muito desordenada, por mais que quisesses preparar as aulas da semana inteira ao fim de semana, não conseguia. Era domingo, à tarde. Então o meu marido dizia, não faz mal, hoje sou eu que faço os jantares. E os miúdos adoravam, porque era um jantar sempre especialíssimo, que ele ia buscar ao supermercado, fazia um sanduíche de atum, batatas fritas, ketchup, maionese, chocolates Kinder, era tudo dentro da sanduíche. E depois punha um avental e dizia, não quero ninguém na cozinha. Se alguém tocar à porta, não abram a porta da cozinha. Então ia lavar a louça e ficava tudo bem lavado, porque arregaçava as mangas e aquilo lavava todo o lava-louças, era tudo. Detergente por todo o lado. Mas era um marido que me ajudava. E ajuda. Bom, saída dos filhos de casa é um período de envelhecimento. Não é preciso
olharmos ao espelho, basta olharmos para os nossos amigos. E às vezes, olhando para os nossos amigos ao ver como eles envelheceram, percebemos bem que o espelho não nos está a dizer toda a verdade. Nós estamos muito mais velhos do que nos vemos todos os dias. Estamos habituados à nossa imagem. O envelhecimento, a reforma, a perda, entre aspas, de algum sentido de vida para algumas pessoas. O desejo quase irresistível de aproveitar e ganhar o tempo perdido como se fosse uma corrida atrás da juventude que já não temos. Ou então uma sensação de não vale a pena e o que a minha vida agora é a altura de receber alguma coisa dos outros. Isto são sentimentos contraditórios, mas são suscetíveis de desencadear uma nova crise. Bem, então, remédios. Não sei se já estou a falar há muito tempo, Henrique, depois diz-me, está bem? Já falei muito. Há 5 minutos. 5 minutos, pronto. Muito rápido, muito rápido. Então, remédios. Eu pedi a uns amigos que pensassem como é que resolviam os problemas, uns casais maduros. Como é que era? Que remédios? Então, um deles que tem muito sentido de humor e que tem consultório e portanto, tem uma grande experiência e consegue dizer coisas muito sérias a brincar. Contou 2 histórias que éramos para ter conseguido imprimir, mas não conseguimos, para vos ler. São 2 histórias muito rápidas sobre remédios para os desamores ou para as crises. Então, uma história de uma senhora que chega ao consultório e a chorar porque acha que o marido já não gosta dela, porque tem filhos, mas o marido chega sistematicamente tarde, muito tarde a casa, que é típico, passado uns tempos de casamento, quando os homens trabalham muito, chegam muito tarde a casa. E às vezes as mulheres também chegam muito tarde a casa. Bem, mas então, a senhora queixava-se que certamente o marido tinha um caso com alguém que devia ser com certeza a secretária. Pronto, e o médico, com muita sensatez, diz, olha, em vez de estar a imaginar situações, por que é que não vai lá bater à porta do escritório do seu marido e ver quem é afinal a secretária que ele contratou há pouco tempo e que pensa que é a razão de ser? E a senhora tirou-se de cuidados e foi ao escritório do marido e abre-lhe a porta uma senhora de carrapito, com 60 e muitos anos, assim, um bocado velhota como eu, e que diz muito boa tarde, com muitos cumprimentos, sou a secretária do senhor tal e tal, e ela percebeu que era impossível que o marido tivesse um caso com aquela senhora. Foi para casa muito satisfeita e depois, pronto. E algum tempo mais tarde apareceu no consultório, explicando, agradecendo o bom conselho, e explicando que, de facto, estava a haver muito pouco diálogo, muito pouca conversa entre os dois, e que ela tinha imaginado coisas. E nós, mulheres, atenção, nós mulheres imaginamos muitas coisas facilmente. O segundo caso era um caso de um casal que não conseguia ter filhos e, portanto, andavam aborrecidos, os dois, se calhar culpavam-se mutuamente, não sei, não conseguiam ter filhos. E então ele refugiou-se no desporto, refugiou-se no ginásio, que é uma coisa também muito típica dos homens de hoje. Eu, pelo menos, passo à porta de um ginásio, ali ao pé da nossa casa, e vejo a qualquer hora homens sempre, keep fit. E muitas senhoras também. Mas ele refugiava-se nesse desporto e nessa atividade física e ela refugiava-se em voluntariado. E o médico disse-lhes pura e simplesmente, olha, eu acho que quando conseguirem diminuir o stress, esse medo e essas fugas, vocês têm que fazer projetos a 2, têm que sair, têm que... E desligar desse nervosismo que não estamos a conseguir ter filhos. E realmente, hoje já tem 4. E as coisas passaram-se e tiveram solução. Uma das coisas para mim muito importantes que ele dizia no papel que me mandou, que eu pedi-lhe por escrito, as coisas que recomendaria, uma das coisas que ele dizia é que realmente um casamento é uma carta fechada e não há
um roteiro ou um conjunto de normas para que dê tudo bem. Não é possível imaginarmos o que vai acontecer ao longo da vida. Olho para trás e penso, não é possível, nunca imaginei que iria ter uma filha que só ia conhecer o pai 3 meses depois, porque nasceu, porque o mandaram embora para a guerra, sabendo que ele ia ser pai daí a pouco tempo. Eu não imaginei que isso poderia acontecer, eu nunca imaginei muitas coisas que nos aconteceram na vida, nem a doença da minha mãe. E, sobretudo, não imaginei que no dia 31 de agosto de 1978, quando já tínhamos arrumado os nossos todos os equipamentos e não queríamos mais crianças, e o meu marido estava em Newport, Rhode Island, nos Estados Unidos, a fazer um curso de 6 meses. Nós não tínhamos dinheiro para eu deixar de trabalhar e eu tinha sido chamada para fazer o estágio como professora no Liceu Rainha Dona Leonor e não nos passava pela cabeça perder aquela oportunidade. E por isso tinha começado o meu trabalho, não havia telemóveis, não havia nada dessas facilidades de hoje, e o meu marido mandou-me uma carta. Em determinada altura tínhamos combinado que íamos ficar 6 meses sem nos vermos, pronto, não havia outra hipótese. E um dia ele manda-me uma carta a dizer: há hipótese de teres um voo mais em conta, vai à embaixada, vai tratar do bilhete, traz o nosso filho mais velho, que tinha 5 anos nessa altura, e os outros ficam cada um com os seus avós. E assim foi. No dia 31 de agosto eu entrava no avião com o meu filho de 5 anos e estava um senhor estrangeiro sentado junto à janela. E o meu filho disse: que pena, eu queria ir à janela, que era para ver os tubarões quando o avião fosse a cair. E o senhor achou graça, porque o senhor falava português, um português um bocadinho macarrónico, mas falava, e disse: não faz mal, trocamos. Então, eu sentei-me ao meio e tinha aqui uma medalhinha, que já não tenho, mas era uma medalhinha de Nossa Senhora de Fátima, daquelas que nós damos dentadas quando somos pequeninas, e era agosto, estava calor, era assim uma blusa mais decotada, e o senhor olhou para mim e disse: essa é a medalha de Nossa Senhora de Fátima, enquanto eu arrumava o meu necessaire, estava mesmo a sentar. E eu disse: que engraçado, eu vivo em Fátima, disse ele. E devo-vos dizer que durante as 6 ou 7 horas de voo desta viagem, que para mim foi a primeira e a única até hoje, nunca mais voltei aos Estados Unidos, nunca mais voltei a Nova Iorque, e penso que não voltarei. Mas esta viagem foi uma viagem muito especial. Este senhor chamava-se Robert Nesnick e eu agradeço a Deus este encontro providencial. Este senhor contou-me a história da vida dele durante a viagem. E quando chegou ao final da viagem eu disse: olha, ele ofereceu-me um livro da irmã Lúcia com as memórias de Fátima, com um carimbo do nome dele e do sítio onde morava. E eu disse: olha, agradeço-lhe imenso tudo o que me contou. Penso que esta viagem é uma espécie de lavagem ao cérebro para mim. Vou pensar em tudo o que me disse, porque eu tenho vergonha de ser portuguesa, chamar-me Maria de Fátima e não ter um grão da sua fé. E o que é que ele me contou? Contou-me o seguinte: ele era órfão, foi criado numa instituição de freiras até aos 16 anos. Aos 16 anos saiu, arranjou trabalho nos aviões, foi trabalhar nos aviões e nunca mais se lembrou da fé católica que tinha aprendido com aquelas freiras. Nunca mais pensou em nada. Durante anos passava a vida de concurso de beleza em concurso de beleza para arranjar namoradas giras, namoradas bonitas, e para andar com elas, e saltava de umas para as outras conforme os concursos aqui que conseguia ir. Tinha sempre as viagens de graça, portanto, como trabalhava nos aviões, e dizia ele: durante anos eu só fiz uma coisa boa, e essa coisa boa era ir a um lar de crianças pequeninas deficientes com quem eu brincava e dava-lhes de comer e tratava delas durante uma parte do dia, no dia da minha folga. Foi a única coisa boa que eu fazia. Tudo o resto era asneira. Até que um dia ia entrar no avião, teve uma dor de cabeça horrorosa e disse ao colega: eu não estou em condições de viajar, tenho que ir tomar uma aspirina.
e quando desceu as escadas caiu no chão e foi levado em coma para um hospital e lá ficou durante 1 ano. Ele teve uma meningite ou uma encefalite, entrou em coma, perdeu todo o contacto com a vida real, perdeu tudo o que sabia, deixou de saber falar, andar, tudo. Até que um dia acordou. E quando acordou, alguém lhe tinha posto uma imagem pequenina de Nossa Senhora de Fátima na mesa de cabeceira. Alguém que ele nunca soube quem era. Perguntou quem era, até lhe disseram que aquela virgem era lá de Espanha, ou coisa parecida, ali da Península Ibérica. E ele começou, aos poucos, a dizer àquela Nossa Senhora: no dia em que eu estiver bom, eu vou-te visitar. No dia em que eu estiver bom, eu quero conhecer-te. E assim aconteceu 1 ano e tal depois, com uma pensão, porque ele ficou com uma pensão de, não me lembro como é que se chama, mas perdeu a capacidade de trabalhar como trabalhava. E, muito bem, e então meteu-se no avião e veio numa peregrinação a Portugal com um conjunto de pessoas que eram todas mais velhas do que ele. E quando chegou a Fátima, ficou tão impressionado com o que ele viu, porque foi aí que ele soube a história, que nessa noite, ao voltar a Lisboa, estava numa pensão baratuxa, ali na zona do Príncipe Real, e quando se ia deitar, ajoelhou-se e disse a Nossa Senhora: como eu gostava de ficar a viver neste país, como eu gostava de ficar a viver em Fátima e de compensar todas as asneiras que eu fiz e de divulgar esta mensagem. E nessa noite aconteceu uma coisa insólita. Houve um incêndio na pensão onde ele estava. Ele veio para a rua em cuecas ou pijama, como todos os outros que vieram, e quando no dia seguinte apareceram da embaixada americana, saber quem eram as pessoas, onde é que estavam, e disseram-lhe: olha, tem aqui este dinheiro e você vai ter que ficar uns dias para lhe arranjarmos de novo documentação, passaporte, bilhete. E assim foi. Ele, com aquele dinheiro, meteu-se numa caminhonete, foi para Fátima e disse a Nossa Senhora: agora eu sei que tu queres que eu fique aqui. E foi à procura e encontrou na Moita Redonda, que é uma terrinha pequenina atrás da Basílica Antiga, encontrou um terreno que era da família da Jacinta, ou do Francisco, ou da Lúcia, e resolveu voltar aos Estados Unidos e procedeu aos trâmites necessários e veio para Portugal. E construiu uma casa com as mãos dele. Fez tudo. Ao princípio vivia sem água, sem luz, sem nada. Bem, foi isso que eu lhe agradeci, porque naquela altura eu senti um abanão enorme e pensei: como eu gostava, esta é a frase que eu tenho na cabeça, como eu gostava de ser tão coerente como este senhor. Isto é o que se chama viver em coerência total. E pronto, depois não vos escondo que 15 dias mais tarde, depois de eu chegar a Portugal, comecei o meu estágio no Liceu Rainha Dona Leonor e conheci a minha grande amiga Maria Alice, que era do Opus Dei e que me deu a conhecer a obra. E depois de conhecer a obra, eu comecei a pensar como é que era isto, ter filhos, não ter filhos, se eu estaria a perceber bem ou não. E fui falar e andei aí a martirizar vários padres, não só da obra, porque resolvi falar com os que não eram da obra, para ver quem é que se afinal isto era uma coisinha que só que diziam os da obra, ou se eram também a doutrina da Igreja Católica. E devo dizer que chegou um dia em que resolvi queimar todos os anticonceptivos que usava. O Henrique estava para chegar e na cozinha da nossa casa de então, sobre a mesa da cozinha, fiz uma fogueira. E olhei para o teto, como quem olha para o céu, e disse a Nosso Senhor: olha, eu acho que estou-me a atirar no abismo. Isto é um abismo, de certeza. Vou dar cabo da minha família, isto vai acabar tudo. Quando o meu marido chegar, vai deitar as mãos à cabeça e pronto, isto é o fim da nossa vida de casamento, mas eu tenho que seguir uma linha de coerência. Se eu quero ser católica, não posso ter um vestido que tiro as abas, tiro os braços, tiro as golas, tiro os botões e depois digo que isto é tudo Dior, ou que é tudo... não pode ser. Eu
tenho que viver isto a sério, até às últimas. E quando o Henrique chegou, para meu grande espanto, a reação dele foi... Eu estou a dizer isto com a sensação de estar a despir perante vocês, mas estou a despir-lo a ele também, peço desculpa, mas... Porque esta não é a praia do Henrique, isto não é fácil para o Henrique falar destas coisas, também não era para mim, falo hoje porque tenho a sensação de que é importante não calar isto, antes de morrer, dizer estas coisas. E o que aconteceu foi que o meu marido olhou para mim e disse-me: fazes muito bem, se calhar já há muito tempo que não devias tomar nada, nem usar nada, porque isto só pode fazer mal à tua saúde. E pronto, e assim... 1 ano e tal depois nasceu a nossa filha Rita, nossa filha, e depois vieram mais, 2 em 2 anos, vieram os outros. E não vieram mais porque eu, entretanto, adoeci, fui operada de urgência e pronto. E foi mais uma prova de que Deus Nosso Senhor me agarrava por um cabelinho e não nos deixava cair, agarrava a nossa família. Eu vou acabar e vou dizer-vos apenas o seguinte: remédios. Primeiro, é preciso antecipar os problemas. Eu julgo que vocês todos precisam de saber que uma família tem um ciclo. Isto está estudado cientificamente. Existe um círculo, que é um ciclo de vida familiar. E para cada etapa, vocês quando saem de casa para formar um par, para formar um casal, é a primeira etapa. A segunda etapa é o nascimento do primeiro filho. E tudo é marcado pela primeira vez que acontece alguma coisa. Mesmo que tenham 7 como nós, ou que tenham 1, ou que não tenham. Mas, enfim, nascimento do primeiro filho é a segunda etapa. A terceira etapa é a entrada para a escola deste primeiro filho, que é assim um corte de cordão umbilical com a mãe. A quarta etapa é a adolescência deste filho. A quinta etapa é a saída de casa deste filho, que pode ser ninho vazio para os pais. E a outra etapa é a adolescência e as doenças dos mais velhos. E a etapa seguinte será o ninho vazio, ou reforma, e a última etapa é a separação pelo luto. Isto é um ciclo de vida familiar e vocês precisam de saber que na vida familiar há forças de equilíbrio, forças homeostáticas e forças fraturantes que desequilibram. E estas forças, a passagem de uma etapa para outra é sempre o choque entre estas duas forças. E é preciso um esforço para aceitar que alguma coisa muda de uma etapa para a outra. É preciso evitar que cresça a infecção, que cresça o pomo de discórdia. É preciso enfrentá-lo, conversar, sem violência. Não pode haver hostilidade, tem que haver respeito, um grande respeito, uma grande amizade. E não nos esquecemos do que admiramos um no outro. Tem que haver admiração uns pelos outros. Pedir conselho a um médico. Pedir aconselhamento familiar, o CENOF, o IFFD faz isso. E depois, estes são os meios naturais, que é o diálogo, a compreensão, o perdão e o conselho. E depois vêm os meios sobrenaturais. E estes são os fundamentais. A Madre Teresa de Calcutá dizia que só tinha uma receita para os casais que não se entendiam: porem-se de joelhos e rezarem. E a oração, a frequência dos sacramentos e purificar a vontade. Em Londres, há muitos anos, entrei numa igreja e encontrei esta frase de São Paulo, em inglês, mas que traduzida para português é: não deixes que o sol se ponha sobre a tua ira. Esta frase demos aos nossos filhos quando casaram: não deixes que o sol se ponha sobre a tua ira. O Henrique não sabe, mas eu todas as noites estendo o braço esquerdo, ponho na cabeça e espero que seja assim uma corrente do meu coração para a cabeça dele. Ele não sabe, é a primeira vez que eu digo isto, mas é verdade, há muitos anos que faço isso. E depois, São João da Cruz dizia uma coisa muito bonita, é que põe amor onde não há amor e retirarás amor. E esta é uma grande verdade. Eu fiz aconselhamento familiar a várias pessoas quando estava no CENOFA e sempre senti que
quando pelo menos, reza, e reza pelos dois, isto tem efeitos fundamentais. E depois é a confissão, que nos ajuda a cair e levantar todos os dias. Pronto, já ultrapassei tudo o que era previsto, peço desculpa. Acho que acaba assim de uma forma extemporânea, mas pronto. Não, queria dizer só, foi muito importante para mim, quando a minha mãe morreu, o meu marido dizer-me: não estás sozinha, estou aqui ao pé de ti, estou aqui contigo. Isso foi muito importante. Acho que vale por muitas coisas. Não tem importância o chocolate preto, tem importância estas coisas que ficam para a vida inteira. Obrigada. E muitas felicidades a todos. Se quiserem fazer alguma pergunta, Padre Miguel ou Padre Rodrigo, eu agradeço ao Padre Miguel e ao Padre Rodrigo terem-nos chamado. Eu dizia que quem devia vir eram os pais do Padre Miguel, mas o Padre Miguel, com a vontade de meu ex-aluno, disse: eu não posso chamar os meus pais para virem aqui. Muito obrigada. Faz em favor de perguntar que a Fátima responde. Não sei se há alguma pergunta, mas... Quer dizer que não somos especiais. Quer dizer, não somos especiais. Enfim, temos muita coisa a melhorar. O Henrique, de certeza, eu sei. Ele adorava que eu chegasse sempre a horas. Ele adorava que eu me interessasse imenso por todas as revistas de marinha que ele faz, que se levanta às 6 da manhã e que se deita às 500 a preparar aquilo com tanto carinho, com tanto amor, que é quase, ele próprio diz, é como se fosse mais um filho que vai nascer de 2 em 2 meses. Ele adorava que eu me interessasse imenso por aquilo tudo, por aquelas conferências, soubesse os nomes dos peixes, dos barcos, dos iates, de tudo. Não, é um exagero, é um exagero. Dos drones. Mas lá de um peixito ou outro, ficava bem, não? Fica bem. Não? E ele sabe que eu também gostava que ele rezasse mais comigo, pronto, mas é assim. É bom continuarmos a sonhar coisas um para o outro. Não somos não somos uns apaixonados daqueles que aparecem nas fotografias, não é? Não, somos pessoas normais, muito amigas um do outro, e o Henrique costuma dizer: um Fonseca nunca volta para trás. Fonseca nunca desiste. E ensinámos isto aos nossos filhos. Ele ensinou, porque ele é que é forte nestas coisas. Eu sou mais... Não, enfim, juntamos e complementamos. A Fátima preocupa-se com as coisas lá de cima, eu com as coisas cá mais terrenas, não é? E pronto, e isto funciona que é o que interessa.